Olá pessoal, meu nome é Felipe Fagundes Meu nome é Juliano Lucas. e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre a parte de preparação, principalmente para provas de 21 e 42 quilômetros, que é um dos principais objetivos do pessoal quando nos procura. E Juliano, o que normalmente vem acontecendo assim na assessoria, o que está sendo a principal questão assim que estão te abordando nessa parte de preparação? Isso aí são duas provas clássicas, né, que a gente tem de corrida, que é a meia maratona e a maratona. São as provas que mais tem aqui dentro do Rio Grande do Sul e também no Brasil, né? E o pessoal sempre vem, nos busca para melhorar a performance, porque não é qualquer coisinha. Ela é uma prova que exige bastante, tanto os 21, 42 mais ainda, né? Então não é algo que dá para te fazer assim, vou botar meu tênis e vou sair pra rua e vou começar a correr. Então precisa de Exato. toda uma preparação, assim, toda uma equipe multidisciplinar, assim, para conseguir realizar esse fato de maneira segura, né? Porque não é simplesmente fato só de tu completar a prova, é sim completar com segurança, né? E é uma coisa que atualmente tá bem na moda fazer essas provas longas, né? Então, às vezes o pessoal acha que é simples, que pode se preparar sozinho, e muitas vezes faz a primeira e vê que realmente, depois que faz a primeira, sente na pele, vê que precisa de ajuda de alguém para realmente fazer essa preparação de forma correta. Já teve algum caso assim de alguém que te procurou que já tinha feito alguma vez e não tinha conseguido e veio te procurar para se preparar? Ah, sim, já aconteceu, já teve esse caso, né? As pessoas às vezes vão fazer assim, mas quando chega na metade da prova ou início, assim, vê que não é bem assim, né? Que é algo que exige bastante, sim, é preparação de meses, tem tudo uma questão, tem questão nutricional também, que é bem importante, né? Tem o fortalecimento muscular também, que para fazer essas provas precisa de um corpo forte, né? Tem a preparação mental também, então são vários quesitos que unem juntos para eu conseguir fazer essa prova de meia e a maratona, né? E a função de nós, treinadores, então às vezes vai muito mais além de somente a montagem da planilha, a montagem do treino, né? A gente acaba às vezes entrando em outros pontos também, junto com outros profissionais, é claro, para fazer então todo esse assessoramento aí com o aluno, atleta, enfim, para ele completar essas provas longas, né? Então, acho que é são provas bem clássicas mesmo aqui para nós, né? Isso. O que o pessoal também às vezes tem bastante dúvida assim é sobre as provas curtas, assim, se deve ou não fazer. O que já chegou para ti assim sobre essas provas curtas no meio da preparação para os 21 e 42? Assim, na verdade, o que acontece? Normalmente quando o pessoal vira meia maratona, completa meia maratona, e vira maratonista, ele não quer mais saber de prova curta. Ele acha que, não, agora eu sou maratonista, eu não participo mais de prova curta. E isso é uma das coisas que na verdade, eu acho um grande erro de alguns atletas mesmo amadores, porque com diversos alunos eu gosto de utilizar como provas controle e até às vezes como objetivos a curto prazo. Porque acontece, tanto uma meia maratona quanto uma maratona, às vezes a preparação para essas provas exigem 5 6 meses ou até mais. Então são objetivos de médio a longo prazo que a gente coloca, né, para atingir elas. Já as provas curtas, 5 10 quilômetros, são provas que a gente consegue atingir de uma maneira mais rápida. Então são objetivos de curto prazo. Então eu acho uma ferramenta bem interessante para controle da preparação. Também outra questão que acontece nas provas curtas, a gente consegue trabalhar, por exemplo, uma valência que é a potência aeróbica. E a gente consegue então, né, muitos corredores amadores chamam o treino de ritmo, né, que é uma valência física que a gente utiliza de uma forma científica, seria a potência aeróbica que a gente consegue então trabalhar dentro dessas provas. E com isso vem como um bom complemento para te ganhar velocidade para as provas longas. Então eu acho uma interessante preparação utilizar provas curtas sim para treinar para objetivos mais longos, objetivos a longo prazo. Como é que tu vê essas provas também? Elas precisam sim, na verdade, então a meia maratona é 21, né? Então são duas provas de 10. Então as pessoas têm que estar fazendo essas provas para manter o seu ritmo de prova lá em cima, né? Exato. Porque senão às vezes e também treina só endurance, por mais que seja 21 e acaba esquecendo a velocidade. Não, tem que ser trabalhado os dois juntos, né? Exato. Cada um dentro do seu modelo de treino, né? Mesmo que o objetivo seja 21, também tem que ter treino de velocidade. E essas provas mais curtas, sim, é uma excelente oportunidade para ver como é que o seu atleta está, né? E essa preparação que acontece, ela às vezes o pessoal acha que e fica em dúvida de como organizar todas essas questões, tanto a prova curta, utilizar o treino de pista, utilizar a rodagem, enfim, ao longo dessa preparação,
Por isso que entra agora o nosso papel, a importância dele na estruturação. Nessa semana priorizar determinados treinos, na outra semana priorizar outros treinos e assim ir fazendo essa organização, né? Que não é simples. Não, uma coisa assim, né, o pessoal às vezes acha que é coisa mais fácil, mas não, é algo bem complexo, assim, começando desde lá do começo, depois começa dando volume nos treinos, Exato. e depois vai indo, né, dá o pico lá em cima, depois vai reduzindo conforme vai chegando perto da prova. Às vezes as pessoas acham que é o contrário, né, que quando vai chegando perto da prova que tem que aumentar o volume. Então essas É, coisinhas assim que a gente vai ajustando, né, que é o que dá a melhor performance para vocês, né. e assim, cada pessoa vai responder de uma maneira. A gente vai conhecendo esse aluno, esse atleta ao longo do tempo. E isso acaba sendo muito, por isso totalmente, o treinamento ele deve ser individualizado, né? Isso. Essa questão, às vezes, que chega muitas vezes para nós é, não, mas o meu amigo ou o atleta lá, ele fez um treino assim, assim, assado, uma preparação assada, e eu quero utilizá-la também. E aí a gente vê o quanto, às vezes, né, quem é leigo, não é da área, acaba, às vezes, não sabendo como utilizar esses métodos, né, a seu favor. Por isso a gente vem com esse papel de organizar todas essas ideias e colocá-las em prática de uma forma segura. Não tem uma receita de bolo, né? Não Se tem, tivesse exato. uma receita de bolo, todo mundo faria e todo mundo seria o melhor, né? Era fácil, né? Então, não é bem assim. Então, cada um tem que se conhecer, né? Procurar um treinador também, o treinador conhecer o aluno e os dois juntos vão montando esse planejamento, né? Estão trabalhando, exato. Se fosse fácil, todo mundo fazia sub-2, né, maratona? Que nem o Liud agora. Não é bem assim. Não é só. Tá. Dentro desse planejamento, daí uma coisa que é de suma importância, né, para os 21 e 42, que é o que vai te dizer se tu tá pronto ou não tá pronto para encarar essa... Tanto o 21 quanto o 42 é o longão, né? Então Exato. é dentro dele que a gente vai ter a noção de como que tu tá indo. Então geralmente o longão é feito quando? Ele é feito sempre no final de semana, né? Por quê? Um dos motivos é porque quando a pessoa tem mais tempo, né? Por isso ser um longão, é algo que exige mais tempo da pessoa fazer. Então, às vezes, durante a semana fica meio complicado, porque as pessoas têm que trabalhar, estudar, enfim, né? Nesse modelo de vida que rotina a não gente permite, leva, né? Então, esse é um dos motivos que ele acaba ficando mais pro final, né? E daí, durante a semana, a gente coloca uns outros tipos de treino, né? Exato. O longão, ele vem com... acaba sendo um treinamento que vai determinar muitas questões nessa preparação, né? Porque o que acontece? O longão é o momento onde a gente vai conseguir aplicar volumes maiores de treinamento. E quando o objetivo, por exemplo, é 21 ou 42 e o indivíduo, nosso aluno, ele está vindo, por exemplo, de experiências de provas de 10, a gente começa a ganhar volume, começa a entrar para corridas mais longas de 12, 14, 16 quilômetros. E dessa forma a gente começa, então, a ganhar volume de treinamento. E uma das coisas que o pessoal normalmente não entende ao longo dessa preparação, dessa utilização desses métodos de treino que seria o longão ali, é que normalmente a gente tem que cair um pouquinho a intensidade, né? Diminuir a intensidade para aumentar o volume. E aí o cara começa, tô perdendo o desempenho. Tô correndo, antes meu pace para fazer 10 tava correndo para 4,30, agora tô tendo que correr para 5. Mas é uma coisa normal, né? Uma coisa que acontece e é uma forma onde a gente tem que jogar realmente. Aumenta o volume, diminui um pouco a intensidade para conseguir, então, gerar benefícios para ele e não sobrecarregar o sistema também, né? E aí entra a questão do papel do treinador fazer isso aí. Isso, aí a gente tem que tentar explicar ali pro aluno o melhor jeito possível ali, né? O pessoal sempre acha que tem que tentar manter os dois, assim, vai aumentar o volume, vai aumentar a intensidade lá em cima, que não, isso daí não é preciso, né? Exato. Então, automaticamente, quando tu vai subindo o volume, ele vai aumentando a distância, né? Consequentemente, vai caindo a tua velocidade, né? Então, tem que, nos longão ali, não precisa, os primeiros não precisa ter aquela, eu tenho que manter aquela velocidade. Não, ele é um longão, tu tem que ganhar volume, né? Então, o objetivo é que tu consiga fazer ele, né? Exato. E tem, ao longo dos longões também tem formas que a gente pode associar, por exemplo, utilizar um longão progressivo, onde tu vai crescendo a velocidade depois. Pode alinhar outros métodos dentro dele. Também um longão que eu acho bem interessante é ele realizado em dupla ou em grupo. Né? Muita gente utiliza também esses longões assim, onde um vai motivando o outro e vai conseguindo manter às vezes uma intensidade moderada, ou enfim, se é uma intensidade um pouco mais alta, se é o objetivo daquele treino. Então dessa forma o longão ele pode vir a ser utilizado então, em formato de duplo ou em grupo. É uma forma bem interessante de motivar também a galera de conseguir completar aquele treino.
Porque não é fácil também, né? Não é às vezes porque cai a intensidade um pouco, que é um treino tranquilo de fazer. Como é a primeira vez que tu vai fazer aquela distância, Exato, né? Tô tendo acompanhado de outra pessoa é o ideal. E aí também às vezes tem um que tá um pouquinho mais à frente, também já motiva o outro que tá um pouquinho mais atrás, né? Exato, Vão os dois do lado, assim. E, Então é bem interessante. e aqui nessa nossa região Santa Maria, por exemplo, a gente tem bastante dificuldade da questão. Quando tem que fazer um longão, tem que sair para fora da cidade, né? Isso, A gente não consegue. geográfica. A questão geográfica não nos colabora muito. E é uma das formas que também a gente consegue escapar, às vezes, um pouco de subidas, porque dentro da cidade, enfim, é bastante sobe e desce. E às vezes, como o longão é uma ideia é rodar um pouco mais leve, rodar uma velocidade mais confortável, às vezes esse terreno muito acidentado ele dificulta. E aí também, a gente, quando tem que pegar às vezes rodovia, enfim, tem que sair para lugares mais longe para conseguir realmente fazer um longão de qualidade, né? Isso. Aqui em Santa Maria a gente tem o lugar mais clássico, né? Que a gente chama ali, que é lá pra Camobi, né? Que é um Exato. lugar onde tem bastante, é uma região bem plana, assim, tem é um lugar assim muito bom para te conseguir fazer. Porque ali é um lugar que tu consegue rodar vários lugares, assim, tem ponto também, tem algum posto, alguma coisa que tu pode parar para fazer uma hidratação. Exato. Também é importante. Às vezes a pessoa não tem aquele cinto ou alguma coisa que possa carregar água. Então é um lugar interessante para você que vai começar a fazer os primeiros longões e quer fugir da subida, né? Camobi é nosso lugar assim tradicional, assim, que a gente super recomenda. Perfeito para usar, exato. Tá, e vamos pensar, agora a gente elencou 3 dificuldades principais para a preparação dos 21 e dos 42, são as provas longas assim que a gente, mais clássicas que a gente trabalha, né? Então a primeira dificuldade física, né? Que seria o indivíduo, vamos dizer, ele vem sedentário, nunca correu nem 3 quilômetros e ele quer fazer uma meia maratona. O principal objetivo dele é fazer uma meia maratona. Principal dificuldade física que tu vê na preparação dele? O pessoal tem muita dificuldade assim na parte cardiorrespiratória, né? De que Exato. na base ali, de que aquela história começou a correr ali um pouquinho e já cansou, né? Exato. Outro ponto bastante importante que a gente tem que falar é sobre a questão do corpo forte, né? Então, quem vai fazer o 21 ou 42 precisa sim fazer a musculação. A musculação é base para qualquer esporte, né? Às vezes a pessoa acha que vai ficar mais pesado para fazer musculação ou alguma coisa assim. Por mais que isso dê na balança, né? Na hora da corrida isso cai totalmente por terra, assim. Mas que tu esteja um pouco mais pesado, mas a mecânica de trabalho que a musculação vai te oferecer, te dando mais força, vai compensar esses quilos a mais que estão na balança ali, né? Então, assim, não precisa, sem medo, vai e faz a musculação ali, faz o seu treinamento de força que ele é de suma importância. Lembrando que essa distância não é alguma coisa assim, tipo, 5 km, 3 km que eu peguei e saí. Então precisa ter um corpo forte, né? Exato. Então um corpo forte para aguentar esses 21. Lembrando, os 21 não é qualquer pessoa que consegue fazer. Então você que está pensando em fazer os 21 precisa sim de uma preparação, né? E perfeito, essa corpo forte é a base. E realmente a gente vê bastante gente que não quer fugir às vezes da musculação porque não gosta. Tem outras opções, né? Pode utilizar outros tipos de treinamento funcional, pilates. Podem ser ferramentas importantes, né? Mas desde que façam com um profissional que saiba como utilizar esses métodos de treino aí diferentes para fortalecimento desse corredor. Isso. Mas são outras ferramentas, dá para buscar diferentes métodos aí para a gente então também fazer um trabalho em conjunto. Né? Outra também dificuldade que o pessoal relata assim, também é a dificuldade mental, assim, né? Quando vai fazer uma distância um pouco maior, né? Ainda mais que é a primeira vez, assim. Então, voltando agora, corpo forte, né? Segunda coisa, mente forte, né? Então os dois um complementa o outro. Então, corpo forte na parte física e mental também, né? Precisa mente estar forte também. Né? Isso E uma das coisas que eu acho bem importante, às vezes é um trabalho junto com o próprio psicólogo, às vezes, né? Também pode ser um trabalho complementar interessante. E uma das coisas que eu utilizo bastante com alguns alunos é a indicação de alguns livros. Para fazer algumas leituras, onde de forma tanto motivacional ali, né? Onde vão trabalhar com essas questões motivacionais, e que vão relatar, tem alguns livros, por exemplo, que relatam experiências de outros atletas amadores que já vivenciaram aquilo. E eles realmente vão ver que o que eles sentem mentalmente durante uma prova, outras pessoas sentem também. Então eles acabam de uma forma ou de outra também vendo que aquilo ali não é único para eles e que eles conseguem realmente superar se outras pessoas já conseguiram superar aquele obstáculo.
Então eu acho uma questão bem interessante essa questão, essa dificuldade mental e criar esse fortalecimento também da corpo-mente para que ele consiga então completar essa prova. Dá pra ser livro, dá pra ser filme. Filmes Tem também. também outras modalidades tipo yoga, meditação. Tudo isso Ótimo. daí ajuda na preparação mental, né? Bem lembrado, Que bem é uma lembrado. coisa assim que faz bastante diferença na hora dos seus 21, dos 42 e muito mais, né? Exato, exato. Eu acho que o último ponto que nós deixamos foi a dificuldade técnica, né? Primeiro, então, a gente falou sobre dificuldade física, depois dificuldade mental e agora dificuldade técnica. E na técnica a gente entra em alguns pontos, por exemplo, tipo de calçado que vai ser utilizado. Tem calçados onde eles vão apresentar uma característica mais de amortecimento, alguns calçados com uma característica mais de performance. Então cada calçado vai ter uma determinada característica e aí para essas provas também a gente vai indicar. Atualmente, com alguns alunos, eu venho trabalhando principalmente que objetivam alcançar 21 quilômetros, utilizando calçados mais de características de amortecimento, tá? Com o objetivo onde eles se sentem melhor com esse tipo de calçado, realmente, todos vêm relatando essa questão. E dessa forma a gente vem conseguindo colher bons frutos assim, né, nesse tipo de material. Tem outros tipos de materiais também que são importantes para completar essa prova, mas o calçado é um dos principais que eu vejo assim como a escolha do calçado. Sair de uma prova de 5, às vezes fica em dúvida, será que esse mesmo calçado eu posso utilizar para uma prova mais longa? Então é uma das coisas que eu gosto às vezes de buscar um calçado com um poder de amortecimento um pouco melhor. Isso. E dessa forma a gente conseguir colher bons frutos com esse outro material aí. Isso, como é uma prova mais longa, né? A gente precisa de um calçado mais confortável, assim. Outra coisa importante é que você conheça seu tipo de pisada ali, que daí dependendo dela você pode escolher um tênis ideal, porque 21 e 42 imagino, deve dar bastante passos ali durante, então repete aquele mesmo movimento várias vezes. Então às vezes com calçado que não tá ali muito bem, já começa meio mal, né? Então tendo um tênis ali que tu saiba a tua pisada, é excelente, né? De suma importância para que você consiga, né? Também outra coisa que também o pessoal às vezes faz que não deve ser feito é usar o calçado novo já na prova. Na primeira prova, né? Então não, já sai estreando. Isso. Compra o calçado antes ali, né? Compra antes, testa no treino, vai ali, usa deu no bom, longão isso, usa naquele longão que a gente falou anteriormente. Exato. Usa no longão para testar e na hora da prova, todos os acessórios que forem usar, todos já devem ter sido usados antes. Então nada de estrear novo, nem meia nova, nem calção novo, nem nada não. Então o dia da prova é o dia que tu vai usar o que basicamente tu vai reviver o que tu fez nos últimos longões, assim. Então usa o que tu já vem usando, né? É isso, a gente vê bastante gente errando, né? Querendo às vezes vai na prova lá, entra no outlet um dia antes. E compra tudo. Compra tudo que viu pela frente e quer usar já no outro dia. É um erro bem comum mesmo. E a questão, acho que para finalizar, alguns acessórios também podem ser utilizados nessas provas longas. Os próprios géis ali. Cinto para as pessoas usarem. Para hidratação. Leva isso, leva água. Exato. Ou leva alguma coisinha ali, leva alguma coisa para comer, gel, sei lá, Perfeito. alguma coisa assim. Às vezes leva chave, celular. Enfim, Bom, também tem a mochila também, que a parte da hidratação também facilita bastante. Pode Ela ser. tem o caninho ali, às vezes tu tira e toma e segue correndo, não precisa necessariamente parar, assim. Para fazer só tem que hidratação. parar para, se caso esvaziar, assim. E de uma forma você consegue personalizar aquela tua hidratação ali também. Isso, né? Se o nutricionista indicou algumas Por exemplo, questões se tu importantes. tem que parar de 6, tu tem que a cada 6 km tomar, e às vezes em 6 km às vezes tu não pode parar, ou não tem Ou alguma não coisa tem pra pão de tomar. hidratação. Aí com a mochila ali tu só tira o caninho ali, toma e segue o baile, né? Outra questão, acho também muita gente apresenta assaduras, às vezes também, né, nessas provas. Isso. Então também tem alguns materiais, alguns próprios cremes, né, que são utilizados para prevenção desse tipo de contratempos, vamos dizer, da corrida, né? São contratempos que não são legais, porque pós-prova dói bastante. Então, às vezes também se utiliza, principalmente, tanto o homem e a mulher utilizam na região da virilha, assa bastante. Então, às vezes os térmicos também são uma boa ferramenta para prevenir essa questão da assadura. Os cremes vêm como uma forma, também às vezes na região da axila assa bastante. Então, são acessórios que são importantes para quem está pensando em se preparar para 21 e 42. Mas também, usa antes, não compra no dia e deixa para usar no dia. Pode ser que dê uma alergia na hora lá e não... Tem um monte de coisa, tem boné também que a gente usa por causa do sol, Exato, óculos, protetor, então até se for uma prova que às vezes está frio, tem que usar algum manguito para não passar frio, também, né? Alguma coisa assim.
Então tudo tem acessório assim para prova, tem. Dá pra fazer um vídeo só sobre cada acessório, né? É, dá pra pensar em alguma coisa só sobre acessórios. Isso aí. Interessante. Acho que é isso, né? Então vamos. Isso Vamos aí, encerrar. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Mais vídeos, mais podcasts vão sair por aí. Chegando por aí. E a gente vai então conversando. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta aí que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Valeu. Valeu.